A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, porque aqui nós vamos para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 5. Nós vamos trabalhar hoje um tema bem conhecido, mas que a gente sempre pode tirar lições preciosas. Nós vamos falar hoje sobre a tentação de Jesus. O texto é bem conhecido também, Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11, diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Eu fiz questão de destacar essa expressão, que ele foi levado pelo Espírito, né? Era um processo em que Jesus estava passando, uma permissão de Deus ali para Jesus, para o ministério dele que estava iniciando, e ele ia passar ali por esse processo de tentação no deserto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí eu destaco essa primeira expressão, porque vai ser a partir de uma necessidade fisiológica, através de uma necessidade humana, a partir dela que Jesus vai começar a tentar, vai começar a ser tentado, e o diabo vai tentar Jesus através de uma fraqueza humana. Jesus ali estava sendo tentado como homem. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque estás escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Outras versões dizem que o diabo deixou Jesus por um tempo e os anjos vieram se o servir. Ou seja, enquanto Jesus ainda permaneceu aqui como homem, o diabo várias vezes vai tentar a ele, assim também como ele fará conosco, né? E essa lição tem o objetivo de mostrar a diferença entre provação e tentação. Parece palavras bem parecidas, mas o significado e a importância que cada uma delas tem na nossa vida vale a pena nós nos aprofundarmos aqui nesse tema e levarmos essa palavra então aos nossos adolescentes e fazermos as devidas aplicações, lembrando sempre que o nosso objetivo aqui é fazer o destaque do texto da lição, tá? Fazer algum comentário, algum destaque do texto. A própria revista, eu já dei uma olhada nela, ela é muito importante para isso, ela traz algumas dinâmicas para a gente trabalhar em turma. Então, aqui no nosso grupo do Telegram, nós temos a versão em PDF, caso você não tenha a revista. Nós temos a revista em PDF no grupo do Telegram. Vou deixar o link aqui para você entrar no nosso grupo do Telegram, fazer parte desse grupo. Lá você vai encontrar essa lição de número 5 em Word para você levar para eles impressa. Também esses slides, caso você queira usar esses slides ou então editá-los e complementá-los. E também nós vamos deixar aqui como material complementar para você também tudo que for necessário para essa lição propriamente dita. Mas a lição em si, o corpo da lição, traz algumas dicas, principalmente de dinâmica, que eu sou defensor da dinâmica em aulas, principalmente de classe de adolescentes e jovens, tá? Então não deixe de levar uma dinâmica, a gente não vai colocar nenhuma aqui porque a lição já traz, então é importante você consultar a dica lá da lição para essa lição de número 5, tá bom? Vamos aqui ao nosso assunto propriamente. A introdução diz: o relato da tentação de Cristo começa com uma frase intrigante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O o Espírito levando Jesus para ser tentado, é uma pergunta aqui. Como assim, né? O Espírito Santo levando Jesus, Filho de Deus, para ser tentado pelo diabo. Como assim, né? Deus, porém, permitiu que Jesus fosse tentado por alguns motivos. Primeiro motivo,
atestar que Jesus era completamente humano, ou seja, não havia possibilidade de ser ele tentado se ele fosse completamente 100% Deus, somente 100% Deus. Mas aqui ele estava sendo tentado porque ele era 100% homem, ou seja, vai mostrar aqui a humanidade de Jesus. Segundo, mostrar que Jesus não foi poupado de nenhuma aflição ou proposta mundana. Ele não vai ser privado dessas adversidades. Ele vai passar por todas as agruras que um homem possa passar e até mais do que um homem comum possa passar, porque ele vai passar, inclusive, pela morte para pagar o preço pelos pecados dos outros. Revelar que é possível vencer todo tipo de tentação. Ele vai passar aqui por esse período de tentação, mas o texto diz que por um breve momento Satanás o deixou. Então, volta e meia, Satanás vai voltar a tentar Jesus durante a sua jornada, né? Para que Jesus estivesse pronto para interceder de maneira eficaz pelos homens, tendo sido homem, o Filho de Deus sabe como é ser tentado. Por isso, ele pode socorrer a todos que estejam em tentação. Então, aquilo que ele passou, né, na pele, literalmente, ele vai interceder por nós para que a gente possa também vencer com a graça dele, né? E o tópico primeiro, a gente vai ver essa diferença, então. A gente sempre explica isso, sempre ensina isso, mas até nós que às vezes aprendemos, ensinamos e aprendemos, é bom a gente rememorar a diferença entre tentação e provação. O texto aqui está bem autoexplicativo, está muito bom, gostei muito dessa lição. E ele diz assim: existe uma grande diferença entre ser tentado e ser provado. Os seus agentes também são distintos, pois Deus prova seus filhos e o diabo os tenta. Então, a provação está ligada a Deus, Deus prova os seus filhos. E a tentação está ligada ao diabo, Deus tenta os seus adversários, que somos nós. O apóstolo Tiago, por exemplo, escreveu em sua epístola: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A tentação, pelo contrário, não vem de Deus, mas do diabo, que é apresentado na Bíblia como aquele que tenta. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ao tentar alguém, Satanás está apenas exercendo o seu ofício. Esse é o papel dele, é o tentador. É aquele que se opõe a Deus e vai, obviamente, se opor a todos aqueles que estão servindo a Deus. Então, uma forma dele nos derrubar, ele tentar a nós, e a gente vai ver nessa lição, justamente em fraquezas, em áreas que nós temos. Então, cada pessoa tem uma janela de oportunidade, e é dentro dessa janela de oportunidade que ele vai buscar atentar cada um de nós. Vamos ver então algumas diferenças entre ser provado e ser tentado. A tentação visa o mal, a provação visa o bem. A tentação visa derrotar o crente, a provação visa lhe dar vitória. A tentação leva ao pecado, a provação leva à santificação. A tentação fortalece a carne, a provação revigora o espírito. A tentação interrompe o crescimento espiritual, a provação produz o crescimento espiritual. A tentação afasta o homem de Deus, a provação aproxima o homem de Deus. A tentação convida à ilusão, a provação chama a realidade. A tentação aprisiona, a provação aperfeiçoa a liberdade em Jesus. A tentação produz um sabor doce, a provação produz um sabor amargo. Opera pelo engano, a provação opera pela verdade. Está vendo as diferenças? Um visa o aperfeiçoamento dos santos, que é a provação. Deus vai nos provando para nos aperfeiçoar, para buscar a santificação em nós, para nos levar ao ponto em que Ele quer em nossas vidas. Já a tentação, vindo da parte do tentador, é buscar uma fraqueza em nós para nos derrubar. É buscar uma brecha em nós para nos destruir. Uma vez tentados e cedendo à tentação, a gente vai sofrer as consequências e as vergonhas que surgirão após essas consequências, tá? Conhecendo essas diferenças, vemos que na tentação de Jesus no deserto da Judéia, Deus provou o seu filho ao permitir que ele fosse tentado pelo diabo. Caso contrário, o espírito não levaria ao deserto. Deus nunca permite que você seja tentado além do que pode suportar. Ele sempre prepara uma saída para os momentos de tentação. Todas as vezes que você for tentado, fique firme, permaneça de pé e Deus lhe dará
vitória. É uma lição importante, irmãos, para a gente frisar aqui para os nossos jovens e adolescentes, haja vista que eles estão num processo ainda de maturação, de amadurecimento, ainda vão se relacionar com outras pessoas, vão buscar os pares opostos para se relacionar, para se casar, vão buscar profissão, um novo trabalho, oportunidades de emprego e etc. Ainda não tem ainda um direcionamento ministerial, espiritual. Então eles estão num processo muito difícil e complexo de formação, e é nesse momento que portas vão se abrir, janelas vão se abrir, e o diabo pode usar essas portas, essas oportunidades para tentá-los e tirá-los da presença de Deus. Por isso aqui nós como professores temos essa oportunidade de sentar com eles, explicar a diferença entre provação e tentação, e uma vez entendendo a diferença entre um e outro, eles poderem se precaver. Se for uma provação, amém, Deus está me aperfeiçoando. Mas se for uma tentação, que brecha eu estou deixando? Que porta eu posso estar deixando para Satanás estar vindo contra mim? Ele viria mesmo sem nenhuma porta, mas se ele vê uma possibilidade, aí é que ele vem mesmo. E a gente viu aqui na tentação de Jesus lá no deserto, Jesus estava com fome. Então ele vai em cima daquela necessidade fisiológica de Jesus. Então, às vezes é uma necessidade sexual, às vezes é uma necessidade de companheirismo, de amizade, às vezes é uma necessidade de autoafirmação. Então, dentro das nossas necessidades humanas, fisiológicas, psicológicas, o diabo acha essa brecha e pode entrar aí facilmente e nos tentar, e para nos derrubar, para denegrir a nossa imagem, para nos derrubar da presença de Deus. Então é uma lição muito importante para nós, os professores, conscientizarmos os nossos queridos adolescentes, tá? Tópico de número 2, a natureza da tentação. Agora que você já sabe que Satanás é o grande tentador da humanidade, que tal aprender sobre a natureza da tentação? O apóstolo Tiago nos esclarece bem sobre a tentação, desde sua origem até a consequência que ela gera em nós. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Satanás e seus demônios conhecem as fraquezas de cada pessoa. Por isso, podemos até dizer que eles criam tentações personalizadas, né? Olha só que interessante. Tentação personalizada. Então, eu até ouvi uma vez um amigo me falando, e eu concordo com ele em parte. Ele falou assim, ele nunca bebeu na vida, nunca foi influenciado pelo álcool, nunca passou uma gota de álcool na boca dele. Então, possivelmente, Satanás não vai tentá-lo nessa área, porque nem quando ele não era crente, quando ele não era cristão, ele bebeu na vida. Ele nunca teve caída nenhuma pela bebida. Então, a bebida é uma porta que o diabo nunca vai encontrar na vida dele. Mas imagina uma pessoa que era um ex-alcoólatra, bebeu a adolescência, a juventude toda e se converteu ao Senhor. E aí hoje ele é crente em Jesus. Então pode ser que tenha uma pequena brecha aí nessa área do alcoolismo que Satanás vai tentar derrubar esse crente durante a sua jornada cristã. Então fiquemos atentos, porque ele é personalista, né? Ele vai em cima de cada pessoa buscando, conforme as necessidades e as brechas que aquela pessoa apresenta, derrubar e destruir com aquela pessoa. Porque na área em que um é fraco, o outro não tem qualquer dificuldade, é o que eu acabei de falar, né? Quando foi tentado, Jesus tinha feito 40 dias de jejum, ou seja, o mestre estava fraco e debilitado. Sabendo disso, Satanás lhe disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Se Jesus tivesse terminado de comer, essa proposta não teria nenhum apelo para ele. Imagina Jesus vindo de uma ceia, de um banquete, com a barriga cheia, comeu, se alimentou, está saciado. E aí Satanás chega para ele e fala assim, transforma essas pedras em pães. Não teria menor sentido, possivelmente essa proposta não seria nem lógica, né? Mas agora, um homem que está há 40 dias sem comer, há 40 dias jejuando, com certeza, se disser para ele, transforma essas pedras em pães, ele estava sabendo o que estava fazendo, né? Satanás sabia exatamente aonde estava tentando derrubar a Jesus. O relato bíblico sobre a tentação de Jesus mostra com clareza as artimanhas do diabo quando se trata de tentação. O inimigo de nossa alma vai sempre procurar o momento e a área em que você estiver fragilizado,
para oferecer um atalho capaz de resolver a situação de maneira mais fácil ou agradável. Viva a sua vida com tranquilidade na presença do Todo-Poderoso, mas fique atento, pois o adversário está sempre ao redor, procurando uma brecha, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Para vencer a tentação, o crente deve viver submisso a Deus, pois assim ele consegue resistir ao diabo, que fugirá como um cão medroso, e essa é a promessa de Deus, né? Resistir ao diabo e ele, fugirá de nós. Então esse é o nosso papel, é resistir a ele. A gente sabe o momento que ele está sendo tentado, irmão. A gente sabe. Se a gente estiver um pouquinho atento, a gente sabe o momento que a gente está sendo tentado. Seja no trabalho, seja na escola, em casa, seja na igreja, seja onde a gente estiver. A gente sabe quando aquelas forças malignas estão nos cercando, né? Nós que somos provados, nós que somos experimentados em idade também, já passamos por muitas dificuldades, muitas coisas na vida, a gente sabe. Talvez os nossos adolescentes, os nossos jovens não tenham essa percepção ainda. Eles acham que uma moça vir para cima deles e lançar uma cantada, que coisa linda. Um rapaz chegar para uma moça e falar, nossa, mas como você é isso, como você é aquilo. Ela vai se sentir toda cheia, toda galanteada, mas não percebe que pode ser por detrás daquilo. O tentador está usando uma pessoa para nos enganar, para nos seduzir, para nos tirar da presença de Deus. Por isso essa lição vale a pena a gente até lançar experiências, né? Lançar exemplos para que eles possam ver na prática, né? Às vezes eles até contarem algum exemplo que eles perceberam que no momento ali pareceu agradável, mas eles perceberam depois que era uma armadilha de Satanás, era uma tentação. Com certeza muitos deles devem ter algum testemunho para contar, para referendar esse assunto aqui na sala de aula, tá? Tópico de número 3, a palavra vencedora. Satanás continua usando as mesmas propostas que usou para seduzir o mestre. As tentações seguem padrões definidos, comuns a todos os homens. Então, é o mesmo processo que Jesus passou, nós também vamos passar. São épocas diferentes, mas a tentação ela segue um molde, né? Basicamente, o diabo vem em brechas, em áreas, em necessidades que nós temos. Diante da fraqueza e debilidade do corpo físico, Satanás propôs que Jesus transformasse as pedras em pães. Satanás queria que Jesus atendesse ao apelo da carne, como dizendo, se sua carne deseja, dê o que ela quer. O inimigo faz assim com cada um de nós, incitando a concupiscência da carne. Mas Jesus nos ensina a resistir com a palavra, quando disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou Deuteronômio 8,3 para derrotar o diabo. Não satisfeito, Satanás apelou para a soberba da vida. Usando como argumento a própria palavra, o diabo sugeriu que Jesus desse um espetáculo público de sua divindade e poder, atirando-se do alto do templo para que os anjos o sustentassem. Imagina que cena hecatômbica, né, seria essa, Jesus se lançar de alto a baixo, os anjos vêm, aparam ele, e as pessoas, uau, olha só, ele é Deus mesmo, ele é Deus, ele é uma divindade, que maravilha. E justamente era isso que Satanás estava buscando em Jesus, né? Mais uma vez o mestre refutou o inimigo com a palavra de Deus, pois está escrito que não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Por último, Satanás apela à concupiscência dos olhos. Ele mostrou a Jesus os reinos do mundo e a glória deles. Depois ofereceu a Jesus o controle daqueles reinos sem que precisasse passar pela cruz, em troca de adorá-lo. A audácia de Satanás passou dos limites e Jesus respondeu a ele com firmeza. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, conforme está escrito nas Escrituras. Assim, pelo poder da palavra de Deus, a arma poderosa dos cristãos, Jesus venceu a tentação e passou pela aprovação do Pai. Depois de tentar Jesus sem sucesso, o diabo se afastou e os anjos vieram e o serviram. E esse molde, esse modelo que o tentador usou para Jesus, ele é também estendido a cada um de nós nos tempos atuais, né? Com certeza há muitas outras facilidades para ele chegar até nós. Hoje tem um aparelho de celular, um aparelho de televisão, as mídias sociais, as redes sociais. Hoje são várias e várias portas abertas e ele pode entrar através de um clique só, né? Então, mostre o perigo aí
para os seus adolescentes, né? Dê exemplos para eles que às vezes, através de um aparelho lá dentro do seu quarto, um clique só, pronto, você abriu a porta, Satanás entra e faz aquela devastação só, tá? Então que nós possamos usar essa lição para alertá-los de que o inimigo, assim como ele tentou Jesus, o próprio Jesus, será que ele não vai ter audácia de provar a nós? Se ele achou que poderia derrubar Jesus, com certeza ele sabe que pode derrubar a nós também, porque essa é uma consequência da queda humana, é ser provado e cair, ser provado, tentado e cair, né? Então a gente é tentado e vai ceder à tentação e vai cair. É uma dinâmica da carne, né? A carne vai pender para as coisas desse mundo. Então, se a gente der vazão às tentações, a gente vai cair, o diabo vai vencer e nós vamos ser envergonhados. Mas se a gente resiste com firmeza, Deus é glorificado e nós vamos sendo aperfeiçoados em nome de Jesus. A conclusão da palavra diz: a tentação de Jesus foi permitida por Deus para que eu e você aprendêssemos as estratégias de como vencer as astutas tentações do diabo. Ou seja, pela palavra de Deus, ao declarar, está escrito, quando passarmos por algumas tentações, muitas vezes pensamos que isso acontece conosco. Entretanto, as Escrituras nos mostram que todos nós a enfrentamos. Então, irmão, ensina aí para os nossos adolescentes a diferença entre tentação e provação. Essa lição é bem interessante, tem a dinâmica aí que a lição oferece. A gente tem aqui esse material aí em PowerPoint, tem a lição de número 5, essa, lá no nosso grupo do Telegram, em formato Word, para você colocar eles para ler também junto na aula, acompanhar em loco aí a lição, tá? A lição em PDF, caso você precise dessa lição em PDF, também tem aqui no nosso grupo do Telegram, e com certeza você vai se municiar aí de ferramentas para dar uma aula top internacional, mas leve aí exemplos, né, de amigos, de pessoas que você conheça, que passou por um processo de tentação, de provação, para mostrar na prática, né? Olha, eu vou contar um exemplo para você aqui de provação. Aí você procura um exemplo de um amigo, de um parente que passou por uma provação. Aí você vai procurar um outro exemplo de um outro amigo, de um parente, de uma pessoa conhecida que passou por um processo de tentação. Aí você vai mostrar para eles aí, através de exemplos, a diferença entre um e o outro, para que eles fiquem atentos, né? Quando for Deus provando, a fé deles é para aperfeiçoar. Quando for o diabo tentando, é para derrubar. Então eles têm que estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Aquilo que parece ser coincidência pode ser justamente uma armadilha do diabo contra nós, tá? Que Deus abençoe você e até a próxima EBD em Foco, se Deus assim permitir. Deus abençoe.